Está começando. Um programa que consola, esclarece e educa. Está no ar. O que é o Espiritismo? O que é o Espiritismo? Este programa tem o oferecimento da Associação Espírita Emmanuel, localizada no bairro do Quatraque, 4, Rua 19, lote 37. Nós vamos ao nosso quadro Momento de Reflexão com a mensagem Dominando Impulsos Negativos. Momento de reflexão. Dominando os impulsos negativos. Você se considera uma pessoa capaz de controlar os impulsos negativos? De certa forma, os seres racionais possuem meios de dominar os sentimentos negativos, mas, de ordinário, nem todos o fazem. Aristóteles, um dos grandes sábios da antiguidade, disse com muita propriedade: qualquer um pode ficar zangado, isto é fácil. Mas zangar-se com a pessoa certa, na intensidade correta, no momento adequado, pelos motivos justos e da maneira mais apropriada, isto não é fácil. Salvo as raras e felizes exceções, não costumamos controlar racionalmente os impulsos negativos que brotam da nossa intimidade nos momentos de ira. É muito comum, quando nos sentimos acuados, perdermos totalmente o controle das emoções e investirmos contra a primeira pessoa que tenha a infelicidade de cruzar o nosso caminho naquele momento. Não passa pela nossa mente, turbada pela ira, que aquela pessoa não é responsável pela nossa desdita e a agredimos com palavras ácidas. Isso é muito comum acontecer com os pais em relação aos filhos. Se estamos nervosos ou cansados e a criança se aproxima para nos pedir algo ou fazer alguma pergunta, despejamos sobre ela todo o fel que estava engasgado. E o pior é que junto com as palavras vão as nossas vibrações desequilibradas, que atingem os pequenos como uma bomba tóxica. Não raro, as crianças absorvem essas vibrações e acabam ficando doentes. Outras vezes, mesmo que não lhes falemos nada, elas sentem nossas emoções descontroladas e passam a apresentar sintomas de nervosismo e irritação. Ademais, os profissionais da área já alertaram para os malefícios que a ira causa a quem a agasalha na intimidade. Pessoas que se irritam com facilidade ou se deixam corroer pelo ódio, pelo rancor, não raro desenvolvem cânceres variados. Assim sendo, vale a pena investirmos um pouco mais na educação dos nossos impulsos para nosso próprio bem. Como seres racionais, devemos ponderar antes de qualquer explosão se estamos nos zangando com a pessoa certa, se a intensidade da nossa ira está correta, se o momento é adequado, se os motivos são justos e se a maneira é apropriada ou não. Algumas pessoas dirão: mas na hora da raiva a gente não pensa, por isso não é fácil. E não estamos dizendo que é fácil, mas afirmamos que é possível. Basta um pouco de vontade. Se fizermos uso da nossa razão antes de nos deixarmos tomar pela ira, certamente concluiremos que a atitude mais sábia é a de mantermos a calma sempre. Preparar a mente para as ações nobres requer disciplina e vontade firme. E para que possamos assumir o controle das nossas emoções, é preciso alimentar a mente com ideias saudáveis. E isso só se dá pelo conhecimento. Estamos na Terra para evoluir, e Deus nos oferece os desafios para que os superemos com sabedoria. Nossa posição social, obstáculos econômicos, compromissos familiares e profissionais são lições importantes para o nosso crescimento pessoal. Por isso, devemos estar atentos para fazer o melhor em todas as ocasiões, sempre amparados pela razão e o bom senso.
Estamos de volta com o programa O que é o Espiritismo, pela rádio e pelo site da rádio. Nos acompanhe também pelo YouTube, através da busca programa O que é o Espiritismo. E toda terça-feira está disponível o programa do sábado anterior. Então, se você não puder acompanhar todo o programa hoje, na próxima terça ele vai estar disponível no YouTube. É só acessar o YouTube através da busca programa O que é o Espiritismo. Nos acompanhe também pelos aplicativos da Rádio Ilha do Amor FM e pelo aplicativo Radionet você encontra também a Ilha do Amor FM. Siga também o Espiritismo pelo Instagram e pelo Facebook através da busca O que é o Espiritismo. Queremos aproveitar para mandar o nosso abraço ao nosso querido companheiro, idealizador desse grupo Divulgar, Reinaldo Linhares. Queremos também mandar um abraço para a nossa querida chefinha Isabela, nosso amigo Raimundo e Tati e todas as dos bastidores, né? E nossos companheiros que fazem parte do grupo Divulgar, Andréia, Lindauri, que todos vocês possam receber esse abraço gostoso do programa O que é o Espiritismo. Em nosso estúdio hoje é que nós estamos recebendo de maneira muito especial a nossa trabalhadora do movimento espírita, Anunciação Azevedo, psicóloga, vice-presidente da Associação Espírita Emmanuel, que vai desenvolver o tema suicídio na visão espírita. Boa tarde, Anunciação, seja bem-vinda mais uma vez ao programa O que é o Espiritismo. Mais uma vez, a gente agradece pela oportunidade de juntos desenvolvermos uma atividade em nome da doutrina espírita. Esta doutrina que consola, ampara e dentro do tema suicídio, então, ela é um respaldo muito importante e que nos ajuda bastante. Muito bem. Lembrando ao ouvinte que este é um programa interativo. Faça a sua pergunta pelo telefone 3244-0864. 3244-0864. Mande a sua pergunta que nós estamos aqui esperando o seu telefonema e a nossa amiga Anunciação está pronta para responder o seu questionamento. Anunciação, por que as pessoas cometem suicídio? Brito e Souza e ouvintes, o suicídio é um tema que a gente precisa tratar com muita cautela, com muita delicadeza. E são vários os fatores que acontecem, que ocorrem com certas pessoas, com muitas pessoas atualmente, porque como a ciência mostra para nós, que a cada 40 segundos uma pessoa se suicida. Isto que a gente saiba, porque tem aquelas outras formas de suicídio que não é registrado, não tem estatística, né, que diz que foi um suicídio, mas que se a gente for buscar e pesquisar, foi um suicídio. Então, enquanto a gente vai estar aqui por uma hora e pouquinho, quantas pessoas vão se suicidar? Então, são vários fatores, como, por exemplo, comportamentos retraídos, inabilidade para se relacionar com a família e amigos, doença psiquiátrica, alcoolismo, ansiedade ou pânico, mudança na personalidade, irritabilidade, pessimismo, depressão ou apatia, mudança de hábito alimentar e de sono, tentativa de suicídio anterior, odiar-se, sentimento de culpa, de se sentir sem valor ou com vergonha, uma perda recente importante, morte, divórcio, separação, etc. Também temos o materialismo, a obsessão espiritual, a história familiar de suicídio, desejo súbito de concluir os afazeres pessoais, organizar documentos, escrever um testamento, sentimento de solidão, impotência, desesperança, cartas de despedida, doença física, menção repetida de morte e o suicídio. Então, não tem como a gente dizer que é uma ou duas causas, são vários fatores. E fora que a ciência está dizendo para nós que a depressão, transtornos mentais, e as formas recorrentes de suicídio, de tentativas, são preponderantes, né, são as que mais causam, a pessoa passa ao ato justamente por esses dois fatores, o transtorno mental e as tentativas de suicídio. É justamente essa pergunta que você já respondeu a minha pergunta seguinte, que eu queria saber de onde realmente vem esse desgosto pela vida, né, que se apodera de certos indivíduos
sem motivo, né, aparente, pelo menos para nós, que justifique esse ato. Mas você já disse tudo, né? Praticamente, né? E trazendo para o espiritismo a própria obsessão, né, de um espírito desencarnado que influencia um encarnado, ele leva, né? Quantas pessoas a gente sabe, que eu sei que você vai perguntar sobre isso, mas eu vou adiantar um pouquinho, que uma pessoa se joga na linha do metrô. Não sabe, a gente suspeita de que ele foi influenciado. Ele estava passando por um processo de obsessão e ele se jogou na linha do trem. A Anunciação, no livro Martírio dos Suicidas, tem uma passagem interessante que diz assim: uma das mais funestas ilusões da criatura humana é supor que a morte do corpo aniquila a consciência da personalidade, julgando que a função intelectual é exclusiva da massa encefálica e que a alma ou espírito não pode existir separadamente do corpo. Muitos concluem que cortar o fio da vida material implica em extinguir para sempre a criatura, em dissolver na decomposição tumular todos os sentimentos e ideias que caracterizavam uma personalidade qualquer. Esse é o triste e terrível engano do suicida. Então, pegando esse gancho nessa pergunta, eu faço o seguinte questionamento: o homem tem o direito de dispor da sua própria vida? Não tem, mas ele está tão desesperado, tão desesperançoso e tão frustrado com a vida que tem, que ele se mata. Mas aí, Zé, ele não quer se matar, ele não quer morrer de fato. Ele não quer morrer, ele quer apenas, tão somente aliviar o sofrimento. E ele acha que se matando vai resolver. Aí vem os espíritos e disseram para Kardec que será um desapontamento quando ele se mata, que ele adentra o mundo espiritual. Aí são dois problemas: o que ele tinha, né, que o levou a se suicidar, e se ver vivo, né, tá ali vivo. Então, é um desapontamento muito grande para estas criaturas que se matam. É interessante, né? E nós estamos passando por uma situação onde nós estamos vendo tantos suicídios serem cometidos, né? Principalmente por jovens, né? E as pesquisas mostram que aumentou o número, estatisticamente falando, assim, entre 15 e 29 anos. E isto independe de gênero, de idade, porque até crianças agora já estão se suicidando. Isso me lembra que toda casa espírita tem um atendimento fraterno. E você faz parte, né, do atendimento fraterno. Eu te pergunto, chega na casa espírita muitas pessoas com essa ideia de suicídio? Dá para perceber isso? Porque elas não vêm falar que estão querendo se suicidar, né? Não chegam a dizer que querem se suicidar, mas querem que a gente, né, que a casa espírita resolva seus problemas, que diga, que vai aliviar, que dê a solução. Querem um alívio para a sua problemática. Aí a gente explica o que a casa espírita oferece, o que o espiritismo oferece para quem está passando por qualquer desafio. Porque, veja, Jesus não disse para nós... Jesus, há mais de 2000 anos, disse para nós: no mundo só tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Aí a gente lembra que somos materialistas, ainda somos muito materialistas e também imediatistas. A gente quer para agora. Como a gente não consegue para agora, aí a gente vai buscando outras coisas, querendo outras coisas que não fazem parte até do nosso planejamento reencarnatório. E até porque o padrão da sociedade hoje é o quê? Um corpo bonito, né? Uma das coisas que faz, né, muita gente sofrer é justamente ele tá antenado nas redes sociais, aí ele olha um corpo perfeito, ou alguém que está num restaurante muito bonito, ou alguém que viajou, e aí como ele não consegue ter essas coisas que ele está vendo que os outros têm, o que acontece? Vai se frustrando. Aí é o menos-valia, a inveja, né? E de querer o que o outro tem, e isso causa frustração. O nosso companheiro Raimundo, ele tá em São Paulo, né? Eu abraço, Raimundo. Mas ele mandou uma pergunta via WhatsApp. Ele diz assim: pergunta para a nossa irmã se o espírito suicida terá dificuldades em uma próxima reencarnação.
Raimundo, olha, como os espíritos disseram para a gente que não tem como a gente afirmar que vai ser assim ou assado, né? Que vai ter, porque depende muito da intenção, o que ocasionou, o que fez com que essa criatura fizesse esse ato, fora que a gente não sabe da evolução passada dele, mas ele vai sofrer sim, porque ele atentou contra a própria vida, ele finalizou algo que só depende do Pai, porque só quem pode tirar nos retirar de cena do mundo é Deus. E aí, outra coisa também que muita gente não sabe é que quando a gente para vir para a Terra, há um planejamento, há um quanto de energia que a gente precisa gastar neste mundo. A gente vem com isto dentro de um planejamento que pode aumentar ou diminuir. Como assim? Pode aumentar porque aí a gente se envolve no bem, vai se autotransformando, se valorizando, buscando ajudar os outros, se ajudar. E isso a gente vai ganhando, né? Mais tempo na Terra. E se a gente usa drogas lícitas e ilícitas, e principalmente se a gente faz abuso do nosso organismo, usando os desequilíbrios, né? Então a gente também vai diminuindo esse quanto de energia. Então não tem como a gente dizer como vai ser, porque vai depender unicamente de uma lei divina que rege todos nós, e aí só o Pai para saber. Exatamente. E você me fez lembrar a questão do planejamento reencarnatório, que quando existe esse planejamento, o que vai ser pesado aí? Vai ser pesado tudo que a pessoa trouxe do pretérito, né, de outras encarnações. Quer dizer, é como se tivesse uma coluna ali de débito e crédito, onde vai ser observado, né? O que você tem de débito, qual é o seu passivo que está descoberto, que você precisa pagar, né? O que você precisa, o que você tem de crédito para poder atenuar aquelas faltas. Então, não há uma resposta pronta e dizer assim, você vai sofrer isso porque você fez isso. Não, depende muito, tudo é colocado na balança da justiça divina, né? E aí eles vão fazer o planejamento, mas com certeza, né, o espírito vai sofrer as consequências do crime cometido, porque é um crime diante da lei divina, não é isso? Não é um crime? É um crime. Fora que também quando a criatura que fez esse ato, quando ele volta para a Terra novamente, ele vai vir com desequilíbrio em alguma área. Onde foi que ele lesou? Por vontade própria, né? Ou por sugestões? E aí ele vem. Se ele... só que aí, como você falou, não tem como a gente dizer que vai ser assim ou de uma forma ou de outra. A gente não tem como afirmar isso. Mas se a pessoa fez uso de um desregramento na área da gula, né? O vício, né? Aí ele vai vir... Talvez, não sabemos, com algum problema no estômago. Se ele usou o corpo e desequilibrou através de uma arma o cérebro, esse cérebro virá, né, deficitário. Então a gente supõe que seja dessa forma, mas a gente não sabe, os espíritos não disseram isso pra gente, né? A gente supõe pelas outras informações que a gente tem, porque na lei divina não fica nada pendente, né? Como você falou, há toda ali uma matemática que nos alcança. Eu queria que você guardasse a próxima questão, você vai responder para nós, mas você vai responder depois do intervalo, mas eu vou logo fazer para você ficar pensando nela, né? Por exemplo... Vou pedir ajuda ali para o meu colega Souza. Comete suicídio o homem que morre vítima do abuso, das paixões, dos vícios, sabendo que isso iria apressar sua vida física, que não teve força para resistir, porque o hábito transformou em verdadeiras necessidades físicas. Então, sintetizando isso aí, aquele que exagerou no vício do álcool, das drogas, do sexo, sabendo que isso ia minar o seu fluido vital, né? Isso aí, então ele comete suicídio, é um crime diante das leis de Deus? Você vai responder isso depois do nosso intervalo. Estamos apresentando o que é o Espiritismo.
Estamos de volta com a nossa querida companheira Anunciação Azevedo, nos falando hoje sobre suicídio na visão espírita. Anunciação, nós deixamos uma pergunta, né, antes do intervalo, e a pergunta é justamente essa: se essas pessoas que morrem vítimas das suas paixões, dos seus vícios, algumas, eu me lembrei agora, morrem até porque estão buscando um determinado padrão de beleza, no caso, aí não querem mais comer, né, e porque não querem engordar, aí tem aquela situação que chega até a anorexia, não é isso? E essas pessoas que morrem, elas cometem suicídio? Como você mesmo falou anteriormente, é um suicídio e é alguém contrariando a lei divina. É um crime, sim. Só que, como a gente também sabe, que o suicídio voluntário, né, o direto e o indireto, que nesse caso é que você está perguntando, os indiretos, né, quando a pessoa faz uso, né, de substâncias, uma pessoa que toma muito medicamento, ela tem acesso a medicamentos, ela não tem um sintoma para tal medicamento, mas ela tem acesso a esses medicamentos e ela vai tomando porque ela não quer sentir uma dor, vai tomando. Então, o uso também de medicamento é um exemplo disso, né? E aí a gente também pensa, uma pessoa que está passando por uma situação difícil e toma remédio para dormir, porque ela acha que dormindo ela alivia, ela tem os sintomas aliviados. Só que ela vai tomando essa medicação, daqui a pouco, né, o organismo não aguenta. E fora que ela não pensa sobre a situação que ela está passando, atravessando, porque eu volto a lembrar, Jesus nos disse, no mundo só tereis aflições, mas tende bom ânimo. E as pessoas, a maioria de nós, tem vergonha de procurar ajuda. A gente prefere ficar sozinho, se isolar, achando que a gente vai dar conta de resolver a nossa problemática, do que procurar uma ajuda. E aí a gente faz o convite para quem tiver com a ideação, tiver passando por uma situação difícil, procure a sua própria crença, não precisa buscar o espiritismo, mas pode buscar, né, o pastor, o padre, alguém para lhe ajudar, para lhe esclarecer, porque quando a gente escuta algumas pessoas, a gente fica assim, meu Deus, só por isso? Mas aquilo está gigante no psiquismo da criatura. Para ela está insuportável. E aí, voltando à questão, suicídio é involuntário quando a pessoa vai, por uma situação, vai desenvolvendo outras, buscando outras formas de aliviar o seu sofrimento e acaba cometendo suicídio. É verdade. Né? As overdoses da vida, né? A pessoa está lá, né? Usou lá a substância e de repente foi mais, buscou, e aí foi involuntário, mas mesmo assim infringiu a lei divina. Então o amigo ouvinte que está ligado em nosso programa sabe agora que existe o suicídio direto, que é aquele ato pensado, premeditado, que é cometido para se livrar de uma certa dificuldade. Até uma vergonha, né? Tem quantas pessoas que se matam antigamente, muito mais, né? Se matavam porque deviam, exatamente, né? E aí de repente se matavam porque não tinham como pagar aquela dívida. Exato. Então, muitos suicídios, no caso, nós tivemos um suicídio que foi falado no Brasil, que foi o suicídio de Santos Dumont, né? Sim. Santos Dumont, que ele terminou suicidando-se, né? Outro de Getúlio Vargas, mas quantas pessoas anônimas não se suicidam diariamente? É engraçado que antigamente não era para a imprensa divulgar, justamente para aqueles que estavam com a ideação não cometerem. E hoje é diferente, você precisa falar. Hoje o negócio é falar. Né? Agora, o que a imprensa não deve, a mídia, no caso, é dizer as formas, mas ela precisa divulgar, sim, falar. E aí, quando é alguém, um ator, né? Alguém, uma figura pública, é como se as outras pessoas aqui, que não tem um reconhecimento, que não é uma figura pública, se ele se matou, que fazia tudo isso, e aí parece que encoraja aqueles outros que estavam com a ideação. Muito bem, então vamos só reforçar agora para o nosso querido ouvinte quais são as consequências do suicídio.
Aí você pode até buscar no mundo espiritual e no mundo físico aqui na questão familiar, né? Sim, é assim triste, porque a pessoa ela está pensando só nela, no problema que ela está atravessando, vivenciando, e ela esquece que ela vai atingir, seu ato, ela vai impactar, esse é o termo, ela vai impactar a família, os amigos, a escola, né, a sociedade, será mais um na estatística, então ela não tem noção para nem assim a mente, em certo momento, essa lucidez para compreender quantas pessoas ela vai impactar com aquele ato. Quanto sofrimento ela vai causar para os que ficam, né? E no mundo espiritual, acaba sendo também impactante, porque os afetos, né, aqueles outros irmãos que já estiveram juntos, né, que fazem parte da ancestralidade dessa criatura, também vão ficar, não é que eles fiquem tristes, mas é que assim, eles estavam lá para apoiar também, apoiam, só que a pessoa fica, é como se colocasse até um capacete, né? Tem até uma mensagem do Emmanuel que fala do capacete espiritual. Então, essa pessoa adentrando no mundo espiritual, até que ela se reconheça, é um sofrimento muito grande também. Mas ela é acolhida de qualquer forma. E a gente que trabalha nas reuniões mediúnicas, a gente assiste e é um sofrimento muito grande. E aí a gente acaba verificando que o médium também, que recebe essas criaturas, né, que presta um grande serviço. Eu acho nesse momento que o médium que acolhe esse espírito em sofrimento por conta do suicídio, eu acho assim, eu aplaudo essa pessoa, porque é um momento ímpar, quando ela se reconhece e que ela pede muito perdão a Deus. Ela pede tanto perdão a Deus que é isto também que falta na maioria das pessoas que se suicidam, é justamente essa reconexão com o divino. A criatura só está pensando nela, ela não pensa que ela tem um pai, tem alguém, essa essência que o criou, que deu a ela, né, que dá a todos nós a oportunidade da vida. Então é uma consequência que não é das legais, nem aqui, né, porque impacta toda uma sociedade, família, amigos, escola, como impacta também o mundo espiritual, e fora que quando se depara com a sua realidade, que é a consciência, o que acontece é um desapontamento muito grande. Muito bem. Então, aquele que está pensando em acabar com a sua vida, e que é a vida física, no caso, o suicídio, ele encerra com a vida? Não. Porque a vida continua, né? São etapas. Hoje eu estou na Terra, aí eu tenho um tempo aqui na Terra e eu volto para o mundo espiritual. Daqui a pouco eu estou de volta. Tanto que tem pessoas que dizem assim, eu vou cuidar do planeta Terra para deixar para os meus filhos, para os meus netos. Não, eu vou cuidar do planeta Terra porque eu vou voltar para cá. Eu volto, né? Então eu preciso cuidar. E esses irmãos, eles vão voltar. Agora, como? Não sabemos, porque pode vir para a nossa própria família, e aí a gente também precisa dar uma olhada na nossa família. Só que aí a gente lembra também que nós não podemos interferir na vida de ninguém, nem dos nossos filhos, mas a gente precisa olhar. A gente não deve interferir, porque até tem o caso do Divaldo, né, que é uma figura pública conhecida, onde ele conta uma história que uma amiga muito próxima estava no processo de depressão profundo, e ele abandonou todas as tarefas dele e foi dar assistência para essa moça. E quando ela melhorou, ele retomou a rotina dele. Passado o tempo, ele soube que ela tinha, né, se matado. Então ele ficou muito triste, ao ponto de também estar quase em depressão. Aí foi que a mentora espiritual dele, a Joana de Ângeles, apareceu e perguntou a ele por que ele estava, né, triste daquela forma. E ele disse que você não sabe, não precisa nem eu te dizer, você não sabe tudo da minha vida? Aí ela disse, sim, mas me conta o que está acontecendo. Você não sabe que fulana, né, se suicidou e eu estava lá com ela, e ele se sentindo culpado. E foi então que ela disse, meu filho, se o pai que a criou não interferiu, o que tu pensa que tu és? Então essa foi uma grande lição para nós, para que o familiar, que mesmo não tenha percebido, né, que
afeto fez o ato desse, que ela não se sinta culpada, né? Mas que procure também ajuda para lidar, porque perder alguém dessa forma também não é fácil. Me fale daquele Perder irmão... não, distanciar-se, né? Me fale daquele irmão que não podendo suportar a perda, por exemplo, do ente querido, né? Às vezes a gente sofre bastante quando o ente parte através da morte. Essa pessoa se mata na esperança de se juntar a esse irmão. Essa pessoa vai atingir esse objetivo? Lê do engano, porque a gente sabe que é evolução espiritual, é vibração. Aí a gente lembra que também Jesus disse, onde estiver teu coração, me ajudem aí, onde estiver o teu tesouro, aí está teu coração, isso, né? Mas quando a pessoa faz o ato no intuito de encontrar, né, uma esposa, o marido desencarnou, aí ela fica continua tão apaixonada por este marido que ela encontrar com ele. Só que não vai, porque ele é uma individualidade, tem toda a sua história, sua ancestralidade, e ela também, mas não vai se encontrar. E aí o sofrimento vai piorar, porque e outra coisa, talvez vai ficar muito mais difícil ela reencontrá-lo, né, logo, porque ele talvez tenha alçado outras moradas e um dia vão reencontrar, mas não como o intuito dela, né, dessa pessoa de encontrar logo. Como combater o suicídio, então? Se somos espíritas, vamos trazer, né, para a doutrina espírita. O que o espiritismo oferece para nós? Oferece para nós o estudo, o passe, água fluidificada, as palestras públicas, o voluntariado na casa espírita, né, que a gente tem bastante trabalho. Então, a gente está junto de pessoas. Agora, só que a gente também leva essa mesma situação para combater quando a pessoa procura ajuda. Hoje tem o CVV, que até foi criado por um moço espírita, e esse movimento cresceu tanto que já é do Ministério da Saúde, né? Agregou, e aí já tem várias pessoas, é o número 188, que a pessoa liga e ela é atendida. São pessoas que são capacitadas, treinadas para ajudar essas pessoas em sofrimento. Muito bem. Então, se você estiver passando por alguma dificuldade e estiver acolhendo essa ideia de acabar com a vida e não quer conversar com parente, com familiar, você pode conversar anonimamente através desse número 188. Vamos repetir, 188, que é do CVV. Centro de Valorização da Vida. Muito bem. Então, é uma maneira de você obter ajuda. E aí tem os CAPs aqui no Maranhão, né, em São Luís. Tem vários, eu até esqueci foi de trazer, vários locais. Todas as faculdades, elas têm as clínicas, onde as pessoas também são atendidas. Tem a Igreja Nossa Senhora da Conceição. Tem vários locais que atendem essas pessoas em sofrimento. E a gente precisa falar, dizer, porque a gente lembra do Bezerra, que disse pra gente que uma vara sozinha a gente consegue quebrar, mas um feixe de varas é muito mais difícil. Então, não tenhamos vergonha de dizer que a gente está muito triste, não tenhamos vergonha de dizer que a gente está precisando de ajuda. Só que aquelas pessoas que não quiserem procurar o espiritismo, né, mas que procurem as outras crenças, porque tem gente boa, né? Eu lembro que tem pessoas que, se a gente quiser, até no ônibus, né, a gente está com uma ideia, né, que não está legal, a gente senta ali do lado, começa a puxar a conversa com uma pessoa, e depois a pessoa vai descer do ônibus, nunca mais vai olhar a cara da gente, mas pelo menos, quem sabe? Então, são formas, tudo que a gente tem é disponibilizado para que a gente alivia o sofrimento da gente, buscando ajuda. Exato. Aí tem o psiquiatra, tem o psicólogos, né? Tem profissionais aí de todas as áreas para nos ajudar. O Evangelho segundo o Espiritismo, lá no capítulo 5, Anunciação, Bem-aventurados aflitos, ele tem um trecho onde Kardec diz o seguinte, que a propagação das doutrinas materialistas é, pois, o veneno que inocula a ideia do suicídio na maioria dos que se suicidam. E os que se constituem apóstolos de semelhantes doutrinas assumem tremenda responsabilidade. Com o Espiritismo, tornada impossível a dúvida, muda o aspecto da vida. O crente sabe que a existência se prolonga indefinidamente para lá do túmulo,
mas em condições muito diversas, onde a paciência e a resignação que o afastam muito naturalmente de pensar no suicídio, onde em suma a coragem moral. Então é isso que eu queria te perguntar. Esses nossos irmãos precisam buscar, você falou, ajuda médica, psiquiatra, buscar um psicólogo, mas precisam também de um apoio espiritual, não é necessário, porque nós somos filhos, Deus é amor, né? E aí a gente tem até um colega, seu Antônio, né, que disse, então somos amorzinhos. Então, nós precisamos nos reportar essa essência, dizer a ele das nossas... Agora, só que ele ajuda a gente, essa essência, não digo ele, mas essa essência, ela vai ajudar as suas criaturas através de outras criaturas. Nós não estamos soltos, né, sabe, jogados, mas a gente precisa se unir a outras, para que possam nos ajudar. E a gente nem fala até então assim de religião, mas a gente fala de espiritualidade. Muito. Que essa é a palavra, essa conexão nossa com o divino, que podemos fazer sozinhos, porque a gente hoje com a internet, né, que dizem que ela veio para acabar, não, pelo contrário, ela veio, ela é neutra, a gente faz o uso que a gente quiser, mas a gente pode escolher a música que a gente quer ouvir, a palestra que a gente quer ouvir, sabe, as pessoas que a gente quer ouvir, os programas que a gente tem, tudo aí disponibilizado para a gente. Tem a meditação, tem várias ferramentas que a gente pode utilizar para ir diminuindo essa tristeza nossa, e aí a gente ganhando ganhando tempo para poder se conectar com o divino e conectar conosco mesmo. Porque quando a gente também não tem o autocuidado, o autoamor, é uma brecha para que a gente venha a desenvolver aquelas predisposições que está em nós, né? De acordo com o nosso planejamento reencarnatório. Então, se eu venho com uma predisposição para a depressão e eu vou me isolando, o que vai acontecer? Vou desenvolver. Agora, se eu estou no meio de gente e busco um médico e tomo a minha medicação e estou em ação, estou em movimento, eu posso até eu tenho, mas eu não sou a depressão. Eu tenho depressão, mas eu não sou a depressão. Muito bem, nós vamos fazer um intervalo. Em seguida voltaremos com o quadro Minha Casa Espírita, ainda com a nossa companheira Anunciação. Acompanhe agora o quadro Minha Casa Espírita. Conheça um pouco mais sobre as atividades desenvolvidas pelos Centros Espíritas do Maranhão. Estamos de volta com a nossa companheira Anunciação Azevedo. Anunciação, eu queria que você falasse agora dos trabalhos desenvolvidos pela Casa Espírita que você frequenta. Bem, a nossa Casa Espírita, ela tem trabalhos de segunda a segunda. Primeiro, fica onde? Fica na Rua 19 do Quatraque 4, próximo ao Bar do Leozão, campo de futebol, que tem pertinho, é acessível. Rua 19, Casa 37, Souza me lembrando. Então, na segunda-feira nós temos a reunião privativa, que é a reunião mediúnica, onde é lá que a gente recebe as pessoas que se suicidaram, inclusive, assim, a gente não evoca, vem aquele que a espiritualidade traz, que muitas das vezes já fizeram esse ato já há séculos, que ainda tem essa questão, né, esse detalhe. Como a gente vem passando por esse fenômeno, ele não é de agora, ele é bem antigo, então tem espíritos aí que passam, né, milênios, né, séculos, no mundo espiritual em desespero, e aí vem para a reunião mediúnica para ser atendido. Tanto que eles não têm nem noção de tempo. E na terça-feira tem o ESD, que é o Estudo Sistemático da Doutrina Espírita, onde você conhece o passo a passo. Na quarta-feira, na nossa casa, tem palestra pública, o passe e o atendimento fraterno. Temos também a evangelização. Na quinta, estudamos o livro dos Espíritos, que são as perguntas que é a parte filosófica do Espiritismo. E também na questão do suicídio, neste livro, Kardec falou 31 vezes sobre suicídio. Kardec com os espíritos, né? Os espíritos falaram para ele 31 citações.
Temos na sexta também, que começou recente, o estudo da mediunidade, onde as pessoas que têm uma certa sensibilidade vão, estudam, se compreendem para saber se de fato tem aquela sensibilidade, para reeducar essa sensibilidade para viver, porque a mediunidade ela é uma predisposição, né, do físico, é do espírito, um comprometimento do espírito, mas precisa aqui ser reorganizada, reeducada para, né, servir da melhor forma. E o estudo do Evangelho que está acontecendo daqui a pouco, já são 18, já começou, né, que é o estudo do Evangelho. E aí nós temos os trabalhos sociais, que é a visita anual de Norabelo, a visita do Alto Alegre, a distribuição de cesta básica no segundo sábado do mês. Então tem muita coisa, e tem muitos projetos, precisamos de trabalhadores e precisamos... e ainda bem que existe essa casa, para que a gente possa trabalhar e servir e se reeducar. Muito bem. Se você quer conhecer mais sobre o Espiritismo, procure uma casa espírita perto da sua residência, ou então entre no site da Federação Espírita do Maranhão. Você vai lá e clica em Casas Espíritas e você vai ter todo o endereço e a programação das instituições espíritas da capital e do interior. Sobre arte espírita de qualidade. Você acompanha no Momento Cultural. Momento Cultural. Estamos de volta e chegou a hora do nosso Momento Cultural. Hoje nós vamos trazer o poema Nota de Fé do Espírito Maria Dolores, psicografado por Chico Xavier. Em qualquer fase da vida, quando a prova te apareça, tempestade ou mágoa espessa, ao peso da férrea cruz, recorda que o céu te envia mais amparo do que pensas, mesmo nas trevas densas, Deus te acende nova luz. Conflitos, problemas, lutas, nas sendas por onde vamos, são lições que precisamos a fim de saber servir. Não há desprezo ante os céus, olha o charco que se enflora, pensa na noite e na aurora e guarda a fé no porvir. Sofrimento é igual a nuvem, estrondo, fúria, ameaça, depois é chuva que passa, frutos ganhando apogeus. Se hoje sofres, não te esqueças que amanhã no espaço infindo o dia virá mais lindo, brilhando no amor de Deus. Agora nós vamos para a nossa agenda espírita e ver o que está acontecendo no movimento espírita no estado do Maranhão. Confira agora a Agenda Espírita. Está acontecendo hoje o 33º Encontro Espírita da região Tocantina, que vai até amanhã, dia 29 de setembro, na cidade de Imperatriz, com o tema Nossos Filhos são Espíritos. Você que está aí na região Tocantina ainda tem tempo de participar. Amanhã, domingo, dia 29 de setembro, das 8 às 12 horas, irá acontecer o seminário Formação e Aprimoramento do Trabalhador Espírita, com os facilitadores Ana Luísa e Gersh. O local do evento será na sede do Grupo de Estudos Espíritas Meimei, na Rua H, número 20, quadra 8, casa 24, Parque Shalom. No dia 1º de outubro, nós teremos aqui em São Luís o show beneficente da banda Nova Luz, em prol do Lar de José e Pouso Obras Sociais. O show será no Teatro Arthur Azevedo, às 20 horas. No dia 11, 12 e 13 de outubro vai acontecer o 4º Encontro de Trabalhadores da Mediunidade com o facilitador Jacobson Santana Trovão. Este evento é uma realização da FEB e FEMAR e as inscrições podem ser feitas pelo fone 3232-9907, 3232-9907 ou pelo e-mail secretaria@femar.org.br. No dia 20 de outubro, teremos o 5º Encontro Estadual da Área de Estudos do Maranhão. Nesse encontro, nós teremos a apresentação e análise dos documentos da área de estudo editados pela FEB. O local do encontro será na Sociedade de Estudos Espíritas Fraternidade, na Rua Jericó, número 17, bairro Vinhas Velho, aqui em São Luís. As inscrições também podem ser feitas pelo fone 3232-9907. Nós queremos enviar o nosso abraço carinhoso para todos que estão ligados no programa, o que é o Espiritismo. Queremos abraçar todos do Grupo Divulgado, da Associação Espírita Emmanuel. Quero mandar um abraço para Nicole, Bruninho e Yasmin, que estão ligadinhas no programa. São mais 3 ouvintes mirim que nós conseguimos.
e agradecer ao companheiro Souza que nos deu suporte técnico. Eu quero agradecer de maneira especial, Anunciação, a tua presença hoje aqui no programa. E eu tenho mais uma curiosidade. Eu quero que você nos diga, antes da sua despedida, o que significa o Espiritismo em sua vida. Em uma palavra nem dá para dizer, mas seria gratidão, acolhimento, autotransformação, liberdade. Então, sabe, é vida, é viver com alegria, contentamento, entusiasmo. E aí dá para... E aí, outra coisa assim, eu preciso dizer, porque a gente falou só do Livro dos Espíritos, mas o Céu e o Inferno também trata de casos, de 9 casos de suicídio, onde os espíritos que fizeram o ato, eles vêm e falaram para Kardec como foi, o que aconteceu antes, como era a vida deles, aí fizeram o ato, e aí como é que eles se encontraram no mundo espiritual, no livro Céu e Inferno, de Allan Kardec. E aí a gente tem aqui a receita do Evangelho segundo o Espiritismo, quando Kardec falou sobre o suicídio e a loucura, onde ele falou assim, a calma e a resignação, auridas da maneira de considerar a vida terrestre e da confiança no futuro, dão ao espírito uma serenidade que é o melhor preservativo contra o suicídio e a loucura. Então, a calma e a resignação são preventivos contra a loucura e o suicídio. E para finalizar também, a gente quer deixar assim, uma sugestão para as famílias, para todos nós, que a gente olhe para os nossos irmãos, seja quem for, onde estivermos, que olhemos nos olhos, nas nossas casas espíritas, abracemos também os nossos familiares, que possamos dizer a eles que a gente os ama, dizer para as nossas crianças que ama, sabe, ter essa conversa, dizer que a gente se importa com eles. Porque muitos cometem também o suicídio por não se sentirem importantes, por não ter ninguém que olhe nos olhos, que não tenha ninguém que lhe dê uma boa tarde, um bom dia. Então sejamos de fato fraternos, busquemos esta autotransformação que o Espiritismo nos convida e coloquemos em prática esse altruísmo. Porque eu volto para Jesus, ele disse que na terra só teríamos aflições, mas tenhamos bom ânimo, apesar de tudo, a terra, a gente hoje tem um monte de coisa boa para a gente experienciar, vivenciar, e se a gente vivencia com outros, a gente se fortalece, e a gente se fortalece num abraço, dentro de um abraço. Eu posso não falar nada, mas eu posso abraçar alguém e deixar o meu melhor, então nos abracemos. Olhemos as pessoas e tenhamos aquela coragem de dar um abraço, de olhar nos olhos. E em casa, vamos dizer para os nossos afetos que a gente ama essas criaturas, porque somos criaturas divinas e precisamos desenvolver o nosso papel da melhor forma aqui na Terra. Muito obrigado, Anunciação. Eu agradeço mais uma vez a oportunidade de estar com vocês e aos ouvintes que tenham um final de semana tranquilo e busquemos Deus nos nossos pensamentos e nos nossos sentimentos. Agradeço a você, querido ouvinte, que esteve sintonizado conosco. E não esqueça, você que é pai, você que é mãe, lembre que a educação moral e espiritual inicia dentro do lar. Não transfira responsabilidades. É você o responsável em educar esse futuro cidadão, esse espírito que vai amadurecer olhando os exemplos dentro da família. Então nós vamos ficar cada vez mais nos sentir responsável pela educação desses nossos filhos, para que eles possam crescer sadios psiquicamente, emocionalmente. E lembre que você é um espírito imortal, criado por Deus, um Deus de amor. Você é um ser especial. Você foi criado para ser feliz. Não se deixe abater pelas dificuldades da vida. Tudo passa. Nenhuma situação persiste para sempre. Lembre nos muitos momentos difíceis que você superou. E lembre e reflita sobre o nosso tema de hoje, suicídio, porque ele não é a solução. E vamos então refletir de maneira poética, dizendo que suicídio não vale a pena. O espírito é imortal, só aumenta o problema na terra e no astral.
Se você está sofrendo de tristeza e depressão, não será você morrendo que elimina a questão. Procure ajuda divina, procure ajuda profissional, siga em frente, não desanima. Você é um ser especial, você é filho de Deus, criado para ser feliz. O Pai cuida dos filhos seus, isso é Jesus quem nos diz. Fortaleça a sua fé com o adubo da oração. Se alegre, dance, levante, fique em pé, ame-se e viva. Suicídio, não. Conhecimento sobre arte espírita de qualidade. Você acompanha no Momento Cultural. Momento Cultural. Estamos aqui com a Flávia, a Raquel e o Cícero, da Sociedade de Estudos Espírita Fraternidade, que irão nos contar sobre o lançamento do livro Fraternidade em Versos. Então, essa ideia de lançar um livro da Sociedade de Estudos Espírita Fraternidade é uma ideia já antiga, que a gente, como departamento de divulgação, já colocou como meta em outras gestões, e nessa gestão atual, desde 2017, era uma das questões do nosso planejamento do departamento, uma vez que o Centro Espírita, ele produz muitas mensagens, né, em vários trabalhos, e a gente começou a observar isso e já há algum tempo a selecionar textos que falassem dessas mensagens. Tivemos uma experiência há uns 3 anos, mais ou menos, selecionamos vários textos que eram textos, tanto poesias quanto prosas, mensagens que recebíamos em várias frentes de trabalho, e fizemos um estudo, montamos um grupo, fizemos um estudo sobre essas mensagens, mas vimos que a gente ainda não estava maduro para colocar essas mensagens para um público maior, né? Utilizamos essa mensagem mais internamente e continuamos a nossa caminhada, né? E nesse momento agora, em alusão aos 20 anos da nossa casa, a gente organizou, então, no ano passado, fizemos um planejamento, e quando a gente foi voltar o olhar para as mensagens, a gente reparou que tinha um ponto forte nelas, que eram poesias. Tinham mais mensagens relacionadas a poesias. E a gente investiu, a gente tomou essa decisão, né, um grupo de trabalhadores mais envolvidos, e decidimos a começar a trabalhar com esse tipo de mensagem, a poesia. E desde então a gente vem selecionando, construímos vários critérios dentro do grupo, do conselho editorial, de seleção, de classificação dessas mensagens. A gente sabe a responsabilidade que a gente tem com relação a essa divulgação, e a gente acha que o livro se transformou num objeto que é muito importante para todos nós, porque é uma questão de colocar o amor em expansão mesmo, né? Então, o livro não é uma atividade da casa relacionada a serviço social. A gente não tem com o livro um intuito de angariar fundos para os nossos projetos sociais. O livro tem um intuito de divulgação da doutrina, na perspectiva mesmo de tocar os corações como nós fomos tocados ao selecionar, ao classificar e ao trabalhar com essas mensagens. Bom, esse nosso livro, ele se chama Fraternidade em Versos. São 100 poesias. Depois a gente vai saber um pouquinho mais sobre o tipo, né? Cada poesia, que tipo de poesia tem aí. Mas ele é fruto do trabalho de 11 trabalhadores da nossa casa que se juntaram. Foram muitas reuniões, justamente, como Flávia já colocou, criando métodos de análise, recitando as poesias, né? Foram momentos de produção muito prazerosos. E nesse momento nós estamos na fase de pré-venda do livro. O livro está pronto, vai ser lançado no aniversário do Fraternidade, né, que é em outubro, e no dia 27 de outubro, o aniversário 24, mas a comemoração será no dia 27, e ele será lançado nesse dia. Nesse momento, então, nós estamos no momento de pré-venda desse livro, para que a gente possa levantar o valor para custear
a impressão da tiragem do livro. Né? E nós estamos fazendo essa pré-venda já desde o início de setembro. O livro ele custa R$20, né? E ele pode ser adquirido, um ticketzinho na livraria do Fraternidade, para que a pessoa troque no dia do lançamento ou depois, né? Durante os outros dias, e ela possa receber o seu livro. Então, esse momento em que a gente está divulgando o livro, né? São poesias belíssimas que tratam sobre a nossa própria casa, né? Então, faz um pouquinho dessa memória do Fraternidade, ajuda a gente a construir esse momento de memória, a relembrar e agradecer, né, a presença nossa na nossa casa de amor, de fraternidade. Então, toda a produção também tem versos que são evangélicos, doutrinários. E, então, é um livro muito completo, né, e a gente tem 100 poesias que tocam diretamente os nossos corações. Os autores são todos espirituais? Essas poesias elas têm uma inspiração mediúnica, foram todas escritas em reuniões mediúnicas. A gente pode dizer que elas são de inspiração mediúnica, né? Muitas vezes por meio da inspiração, outras vezes da psicografia, mas a maioria delas tem essa inspiração mediúnica, sim. Nós preferimos, inclusive, não identificar os autores materiais, né, dessas poesias, para que justamente fique como uma produção do Fraternidade, não especificamente de determinado autor, né? Então nenhuma tem assinatura, para que seja uma produção coletiva, como foi pensado desde o início esse trabalho, tanto nós encarnados quanto os nossos amigos desencarnados. Eu fiquei muito feliz com o convite do DIV, nosso departamento de divulgação, para fazer parte da equipe que iria trabalhar e compor o primeiro livro aqui do Fraternidade. E fiquei duplamente feliz quando soube que a proposta seria trabalhar a linguagem poética, né, na divulgação da doutrina espírita. A gente sabe que a poesia apresenta uma linguagem leve, uma linguagem que consegue encantar, né, mais, atingir o espírito, enquanto que o espiritismo ele trabalha com uma verdade que naturalmente se impõe. Então, auxiliar ou conciliar poesia e espiritismo, eu acho que vem ao encontro da proposta de Emmanuel, que a maior caridade que a gente pode fazer é divulgar a doutrina espírita e divulgar de uma maneira bastante sublime, bastante catadora. Kardec já menciona a poesia nos seus escritos. Aliás, ele fez a primeira apresentação de um livro espírita, e na introdução do Livro dos Espíritos também ele comenta nas reuniões mediúnicas que participou, vez por outra, o surgimento de versos que os poetas mais destacados da sua época se dignariam em assinar aquela poesia mediúnica, né? E ele também, na Revista Espírita, apresenta poesias de conterrâneos, que seriam poesias espíritas, mas não de fundo mediúnico. E também no Brasil, um dos primeiros livros que a gente tem de divulgação do espiritismo, se me falhar a memória, o terceiro livro, era também um livro poético, né? Então a poesia realmente é um auxiliar, um reforço que a gente tem para poder levar a mensagem da doutrina espírita a um público maior. Infelizmente, hoje em dia, nem todo mundo consegue ou gosta de apreciar uma leitura poética, mas quando alguém recita, quando escuta, quando ouve, eu acho que consegue se isolar um pouquinho ali do mundo e dar a atenção àquela mensagem que está sendo apresentada, né, em um ritmo, em um som que toca sentimentos. Muitas mensagens a gente tem percebido no Fraternidade com uma certa composição poética, não com rimas necessariamente, mas com uma linguagem poética, que a poesia ela extrapola, né, os limites da rima e extrapola a forma mesmo do poema. E a gente não sabia como veicular essas mensagens fora da nossa casa espírita. Então, acho que é bastante oportuno esse momento em que o nosso departamento de divulgação reúne as mensagens, as pessoas que teriam interesse em contribuir, né, com a produção desse livro. Bom a gente salientar que esse trabalho ele foi coletivo em todos os processos, né, de escolha das poesias,
e da formatação do próprio livro. Então, a gente tem uma design gráfica, que é a Raquel Noronha, na nossa casa, como trabalhadora, que trabalhou com a editoração, a diagramação do miolo, né, do livro. E a gente solicitou a um artista plástico, que também é trabalhador da nossa casa, Milton Lousano, que criou um quadro, né? A gente colocou um pouco as ideias que a gente tinha, da ideia do fraternidade. Então, ele criou este quadro, e a partir desse quadro a Raquel aplicou esta obra de arte na capa do livro. Então, a gente fica muito feliz de conseguir ter usado também as habilidades dos próprios trabalhadores da casa. Agradecemos aos nossos irmãos da Sociedade de Estudos Espírita Fraternidade pela participação em nosso programa. Você ouviu o que é o Espiritismo? Um oferecimento da Associação Espírita Emanuel, localizada no bairro do Quatraque 4, Rua 19, lote 37.